Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana. E como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Bom, férias, né? Agora é férias, teremos férias de Vasco aí por pouco mais de um mês, né? O Vasco volta a jogar na semana do dia 11 de janeiro, na estreia do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Mas é claro, né, que nesse período sem jogos teremos bastante especulações, teremos contratações, teremos saídas, né, de jogadores, teremos bastante coisa para a gente conversar aqui nesses dias. E bom, já surgem aí os primeiros assuntos, né? O Vasco tem interesse em dois jogadores do Botafogo, dois jogadores que estão no Botafogo podem pintar no Vasco na próxima temporada. Vamos falar sobre Felipe, né, que comandou o Vasco nos 3 últimos jogos, saldo positivo, mas não fica como treinador para a próxima temporada. A gente vai falar aqui das possibilidades, né, de um novo treinador. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E esse vídeo tem um oferecimento da KTO. A KTO é a parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code da KTO tá aparecendo na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular. Você é direcionado ao site da KTO, beleza? E lá você pode dar os seus palpites em várias modalidades esportivas. O Campeonato Brasileiro acabou, mas tem Campeonato Europeu rolando, as ligas europeias estão acontecendo e você pode palpitar lá na KTO. Tamo junto? KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Lembrando que é um site para maior de 18 anos e lembrando que você tem que apostar sempre com responsabilidade. Bom, meus queridos, chegou ao fim a temporada de 2024 do Vasco da Gama. O Vasco terminou em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, chegou até a semifinal da Copa do Brasil e até a semifinal também do Campeonato Carioca. Podemos dizer que o desempenho no Brasileiro e também na Copa do Brasil acabou sendo acima das expectativas, considerando o cenário, né, que o Vasco vivia, mas completamente abaixo do que o torcedor merece, do que a instituição merece, né? O Vasco garante uma vaga para a Copa Sul-Americana, entra em 2025 disputando uma competição internacional, e o que a gente quer é que o Vasco evolua, né? Que o Vasco entre nas competições para vencer. Acho que o Vasco tem condições de disputar a Copa Sul-Americana com chances de ir longe, né? Não é uma competição tão difícil. E o Vasco precisa muito voltar a disputar um título internacional de verdade, né? Esse ano a gente não passou sustos, mas a gente não pode se contentar com pouco assim, achar que tá bom. 10º lugar no Campeonato Brasileiro, achar que tá bom. Não tá bom. Tem que melhorar, tem que evoluir, a gente merece muito mais. Bom, eu vou começar aqui falando sobre o treinador Felipe, né? Ontem ele dirigiu pela última vez, né, o comando técnico do Vasco como interino. Felipe não vai continuar como técnico, ele encerra a passagem com 2 vitórias e um empate, um saldo positivo, né, nesses 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E na entrevista coletiva pós-jogo, Felipe comunicou que a partir de hoje, segunda-feira, ele volta ao seu cargo de diretor técnico e vai ajudar o Vasco aí na busca por um novo treinador. Não continua como técnico do Vasco, ele faz também um balanço desses jogos à frente da equipe. Confira o que disse o Felipe. Quando o nosso presidente Pedrinho assumiu o futebol, se eu não me engano, a gente estava em 17º colocado, uma situação muito ruim. A gente começou a trabalhar diariamente, recuperar a confiança dos jogadores. Óbvio que um campeonato muito disputado, você acaba oscilando dentro do próprio campeonato, né? Mas, graças a Deus, óbvio que é muito pouco pela grandeza do Vasco, mas você conquistar uma vaga para a Sul-Americana, voltar a disputar um campeonato internacional, é de suma importância. Isso mostra uma evolução desde a nossa chegada e esperamos almejar coisas maiores
sem dúvida, do tamanho da grandeza do Vasco. Então, continuar trabalhando, descansar um pouco mentalmente, mas começar já a pensar no planejamento 2025 a partir de amanhã. Obviamente, independente de folha salarial, valor, o Vasco nunca pode estar satisfeito na 10ª colocação. Isso é muito pouco pela história que o Vasco tem dentro do futebol. É óbvio que a gente fica feliz por voltar a disputar uma competição internacional, se eu não me engano, desde 2017 não disputa, desde 2020, então é muito tempo o tamanho do Vasco. Então, desde a nossa chegada, assim, houve uma evolução, a gente brigava, como o seu companheiro falou, nos últimos anos sempre foi muito assim doloroso para o torcedor vascaíno, e sempre na última rodada ter que brigar por coisas muito pequenas, de não cair. Então, já tivemos uma evolução, mas o Vasco, pela grandeza, por tudo que a história que o Vasco tem, é sempre almejar algo melhor, brigar por títulos, disputar Libertadores. Infelizmente, não foi possível esse ano, a equipe oscilou dentro do campeonato, mas já é um avanço pelo que dos últimos anos que vem acontecendo no Vasco. Em relação à minha função, eu volto para a função que eu exercia antes, a partir de segunda-feira, para que a gente possa pensar no planejamento de 2025. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas, independente da minha função, vou procurar fazer sempre o meu melhor para ajudar o Vasco. Tá aí, né? Felipe não continua como treinador, cumpriu seu papel, né? O Vasco precisou, ele foi lá, contribuiu, ajudou, somou 7 pontos em 9 possíveis, entrega o Vasco na 10ª colocação após esses 3 jogos finais. Possibilidades de novo treinador. As informações que a gente tem é que Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino, é o nome favorito do Vasco nesse momento para assumir como novo técnico. Já existem as conversas, né, entre Vasco e Pedro Caixinha para a próxima temporada. Quem também surge como possibilidade é Fernando Diniz. Fernando Diniz, que foi demitido ontem do Cruzeiro, né, está livre no mercado. E o Pedrinho é um entusiasta, né, do Fernando Diniz, é um nome que agrada a diretoria do Vasco da Gama. Não tem conversa, não tem nada ainda, mas o Diniz pode surgir também como uma possibilidade aí para novo técnico do Vasco. Favorito nesse momento, o português Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino. E pensando em reforços, 2 jogadores do Botafogo podem pintar no Vasco para a temporada de 2025. Informação foi dada pelo Luiz Roberto, narrador da Rede Globo. Ele disse ao vivo que o Vasco demonstrou interesse no Danilo Barbosa e no Tietê, 2 meias do Botafogo, que atuam ali como volante, né? Os 2 volantes estão buscando mais tempo de jogo e podem deixar o alvinegro ao fim dessa temporada. O Botafogo ainda tem o Mundial para jogar, né? Então ainda tem temporada a cumprir. Mas o Vasco demonstrou interesse em Danilo Barbosa e Tietê, ambos do Botafogo, e acho que são 2 bons jogadores que podem contribuir com o Vasco caso as negociações avancem, né, e eles venham para o Gigante da Colina. É isso, meus amigos, um resumo aqui do dia de hoje, né? Eu volto mais tarde com mais informações. Tamo junto, seguimos em frente. Saudações vascaínas, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui!